Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Hoje, dia 2 de novembro de 2020, dia de finados, onde muitas culturas, muitas religiões têm por hábito fazerem visitas aos seus mortos, aos despojos dos mortos, indo até o cemitério. E a mensagem de hoje refere-se a isso e como o espírita deve se comportar nesse momento, nesse dia. Por ignorância, por falta de conhecimento, muitos espíritas ainda aconselham os outros que não se deve ir ao cemitério, porque morrem de medo de, chegando lá, durante as suas orações, talvez, de atraírem maus espíritos, e retornando aos seus lares acredita que esses espíritos os acompanham. Isso é uma grande ilusão, porque nós já aprendemos que tudo depende dos nossos pensamentos. Se nós estamos, mesmo no ambiente do cemitério, se nós estamos com bons pensamentos, voltados em oração ao nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus, desejando o bem, aquele ente querido que já faleceu, que retornou ao plano espiritual, pela lógica, qual a razão de estarmos atraindo irmãos sofredores a nos influenciarem? De maneira alguma isso acontece. Precisamos ter confiança em nosso Mestre Jesus, precisamos ter fé em Deus. E o que nós então podemos tirar dessa lição, desse aprendizado? Que nós não precisamos estar lá no cemitério, onde encontram-se os despojos do nosso ente querido, mas não tem problema algum em ir até aquele ambiente e prestar a homenagem devida. Mas nós podemos fazer isso também em nossos lares, né? Nos recolhendo em algum instante daquele dia, fazendo uma oração, uma prece e orando aquele ente, aquele familiar que já desencarnou. Uma lembrança, né, que nós temos, uma lembrança feliz daquele ente familiar, daquele amigo, e nós possamos agir dessa maneira, nos colocando em sintonia com a espiritualidade superior e pedindo bem àquele ente que faleceu, que ele esteja numa boa situação e que, se por um acaso ainda estiver necessitando de alguma ajuda, algum amparo, que ele tenha condições de aceitar essa ajuda, que certamente os mensageiros de nosso Mestre Jesus estarão ao lado dele para acolhê-lo no momento em que ele estender a mão e aceitar a ajuda que está sendo ofertada. Então nós só precisamos ter em mente e ter a confiança em nosso Pai, que nós sempre somos amparados. Não importa o ambiente em que nós estejamos ou que nós vamos, o que importa são o nível de pensamento em que nós estamos nutrindo em nossa mente, que nós estamos irradiando, né? Porque se nós diminuirmos a nossa sintonia com os bons espíritos, certamente aqueles que estarão ao nosso lado e serão atraídos por nós serão aqueles que estão na mesma sintonia de pensamento inferior em que porventura nós estivermos. Então, mais uma vez, não importa o ambiente em que a gente esteja, o que importa é o que nós estamos pensando e os amigos que estamos desejando que estejam do nosso lado. Então esse é mais um recadinho, uma reflexão para que todos nós espíritas possamos ter em mente. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Assim seja.